Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 62, verso 6. Texto inédito que vocês nunca viram. Salmos, capítulo 62, verso 6. Diz assim: só Ele é a minha rocha. Ele quem, irmãos? Só Deus é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Nós temos uma sequência de palavras que a Fernanda acha graça. Irmãos, vai sair uma série do Netflix com vários episódios. E essa já é a 6ª mensagem, baseada no mesmo tema, sobre se refugiar no Senhor. Nós entendemos em Salmos, capítulo 62, que só existe um verdadeiro refúgio. Um suficiente refúgio. Um forte refúgio. Um verdadeiro refúgio. Quem é esse refúgio? Deus. Jesus. Mas nós vimos nessas 6 mensagens que existem refúgios falsos que nós criamos para nos esconder da realidade da vida. São pseudo-refúgios, frágeis na sua essência, mas que todos nós escolhemos para se refugiar das nossas lutas. E esses refúgios nos atrapalham de encontrar o refúgio verdadeiro, que é o Senhor. E nós começamos uma viagem por essas cidades refúgio. Entrem na van comigo aí, vamos conhecer, relembrar essas cidades. A primeira cidade refúgio que nós citamos foi a regressão. Lá nós aprendemos que é importante que nós cresçamos em tudo. Crescimento fisiológico, cuidar do corpo e da mente. Crescimento mental e emocional e crescimento espiritual. Depois nós mudamos para outra cidade refúgio chamada escapismo. Aquele que foge da realidade sob artifício. Bebida, droga, remédios, mamão, refúgio do dinheiro, as telas, o refúgio na pornografia, o rolar infinito da rede social, tudo isso para fugir da realidade. Aí nós fomos para outra cidade, a terceira cidade, zona de conforto e acomodação. Quem está parado na realidade está andando para trás. Nós visitamos 3 bairros, o conformismo de massa. Ninguém está fazendo nada, não vou fazer também. A preguiça, lembram da formiga? A paralisia do fracasso, as falhas me convencem de que eu não vou conseguir. Depois nós fomos para a terceira cidade, ou para a 4ª cidade. A cidade do orgulho, do auto-engano. Aqueles que estão refugiados no seu próprio entendimento. Com um único bairro, a obstinação. Vocês se lembram disso? Foi a última. A teimosia na insistência do erro. Quem tem o coração endurecido não ouve ninguém. Aquele que quebranta o seu coração se abre para que o Senhor possa ensiná-lo. Nós visitamos essas 4 cidades e hoje nós vamos para uma cidade 4, hoje nós vamos para a 5ª. E hoje nós vamos, dentro daquela primeira mensagem que eu ministrei e falei de 6 cidades, hoje nós vamos para a 5ª cidade que eu mencionei naquele dia, uma cidade de refúgio muito comum no nosso tempo, chamada, alguém se lembra? Essa cidade se chama, bem-vindos, a cidade do ressentimento. Quem sabe o que é ressentimento? Mágoa. O que mais? Sentimento antigo ruim. O que mais? Feridas incuráveis. O que mais? O próprio nome diz, ressentimento. O que quer dizer ressentimento? Sentir
de novo. É um ressentimento. É voltar a ter um sentimento que já existiu. Vamos para o dicionário para nos ajudar a esclarecer o que é ressentimento? No dicionário, no dício, ressentimento é angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa. Rancor. O rancoroso sempre carrega consigo os seus ressentimentos. No Priberan, ressentimento, lembrança magoada de ofensa recebida. No Michaelis, é Michaelis que fala mesmo? É assim mesmo? Ou tem que falar Michael Ellis? Michaelis. No Michaelis, ressentimento, rancor seguido do desejo de vingança. Muito obrigado, João. Deus te pague. Lembrança dolorosa de palavra ou ato ofensivo. Em termos mais claros, o ressentimento é o retorno do sentimento. Ressentir, sentir de novo. Por algo que aconteceu no seu passado. Significa que houve um evento com você ontem, e de ontem para trás, e que de tempos em tempos, o sentimento que você sentiu naquele ato recebido, ele volta, ele te revisita, ele te ressente. É a duplicidade de um sentimento, um déjà sentimental. Sentir de novo. Sempre o ressentimento promove uma resposta. Pode ser uma resposta emocional. A pessoa que está passando por um ressentimento, ela pode ficar triste, desapontada, depressiva. O ressentimento promoveu isso nela. Pode ser relacional, desejo de vingança, fez o mal comigo, esse sentimento que eu estou ressentindo agora, promove em mim o desejo de me vingar do que foi feito contra mim. Corte de relações, pode ter uma resposta física, o ressentimento. Insônia, gastrite. Tem gente que o corpo dói quando vem a lembrança do ato acontecido. Dor de cabeça. O que mais, gente? Aquele sentimento, aquele ressentimento, ele promove no corpo uma resposta de dor. Moradores dessa cidade refúgio do ressentimento tentam viver suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas se sentem atraídas pelo seu passado, promovendo em si mesmas a penalização de tudo o que um dia aconteceu. Estão refugiadas em seu sentimento negativo e não abandonam esse lugar de sofrimento. Penalizam os outros por aquilo que aconteceu, ignorando que, na realidade, penalizando os outros, elas estão penalizando a si mesmas. O mais mortal desejo de vingança é a raiz de tudo o que se vive. Alguns caminham no desejo contínuo de se vingar. E como é que vem, geralmente, a vingança? Quem tem ressentimento se vinga geralmente como? Quebra de relacionamento. Para ser mais atual, bloquear no Zap, bloquear no Instagram. Eu vi uma discussão do pastor Daniel no mês passado, interessante. O pastor Daniel comentou com a irmã e disse assim, nós vamos no próximo evento, nós vamos convidar o fulano. Aí essa irmã disse assim, se o fulano for, eu não vou. Aí o pastor Daniel disse assim, mas você precisa perdoar esse sentimento. E a irmã respondeu, eu já perdoei. Eu só não quero
estar junto mais. Perdoou, irmãos? Irmãos, perdoou? Porque é um detalhe interessante, porque a resposta dela foi: eu sei o que eu passei. E por tudo o que eu passei, eu não quero mais convívio. Se você não quer mais convívio pelo que a pessoa é hoje, ela continua sendo má, ela continua sendo uma péssima influência, ela faz parte da sua lista dos escarnecedores, eu não tiro a sua razão, apesar de deixar que o caminho esteja livre para que ela se relacione com você. Agora, se a quebra relacional está direcionada a um ato do passado, eu não quero me relacionar hoje pelo que aconteceu ontem, o ressentimento está estabelecido. Isso é vingança. Você sabe o que você está fazendo com a pessoa? Eu vou te punir com a boa dádiva de se relacionar comigo pelo que você fez contra mim. Isso é vingança. Não interagir, bloquear, não falar, não ligar. Tem gente que nos relacionamentos mais próximos, aquele que não tem como você dar o bloco, tipo eu e ela, tu e eu, relacionamento conjugal, relacionamento com filho, não tem como você bloquear, né, irmão, que vocês moram junto. Mas aí a vingança vem com maus tratos. Ontem ela fez algo que me desagradou, hoje eu vou fazer ela pagar pelo que ela fez comigo. Ressentimento. Aí você sabe o que eu posso fazer? Deixa eu ver se vocês são criativos aí. Quando o seu cônjuge briga com você, o que você faz com ele, irmão? Quando o seu cônjuge briga com você, não. Quando o seu cônjuge te ofende, te maltrata, o que você faz com ele geralmente? Dá um gelo. Silêncio. Lei do silêncio. O que mais? Pode falar, gente. Não quer dizer que você faz. Quer dizer que o seu amigo faz e você ficou sabendo. O que mais? Hã? O que mais, gente? Me ajuda. Aqui ninguém briga, vocês não sabem como é isso. Glória a Deus. Muito bem. Muito bem, muito bem. Gostei, gostei. Ou seja, aquilo que o meu cônjuge fez comigo no passado, eu uso o hoje para fazê-lo pagar por aquilo que ele fez. E aí, o meu discurso é: eu perdoei, mas ele precisa pagar o preço pelo que fez. Isso é ressentimento. Não houve perdão. O perdão é prático, ele é cotidiano, ele é vivo. Não existe no discurso eu perdoei, se a sua conduta não condiz com o eu perdoei. É na prática que se comprova que o perdão foi liberado. Às vezes você teve um problema com seu filho, um problema específico, bota ele para fora de casa. Penalização, vingança, punição. Para de falar com ele. Punição, vingança, desejo de que ele receba o retorno por aquilo que ele fez contra você. Nos relacionamentos mais próximos, o ressentimento, ele pode promover xingamento. Tem casal que se relaciona exclusivamente na base do grito. Você sabia que a quantidade de decibéis que você usa no conversar com seu cônjuge pode demonstrar o quão desgastada a relação está? Tem cônjuge que só conversa brigando e gritando um com o outro. Maus tratos, vingança, ressentimento, xingamento, indiferença, abandono. Todos frutos do ressentimento. Alguns promovem a autodestruição. A autodestruição, ela nada mais é do que o desejo que o outro sinta que ele destruiu sua vida. Aí você sabe o que você faz? Você se pune, você se maltrata, você detona a sua vida para mostrar para o outro que o que ele fez acabou com você. Para que o outro possa entender, visualmente,
que o que ele fez comigo me destruiu completamente. Autodestruição com desejo de punição. Olha o quão magro eu estou. Olha o quão triste eu estou. Olha o quão abatido eu estou. Eu estou dessa forma por culpa sua. Olha o quão gorda eu estou. Olha o quão gordo eu estou. Eu estou assim por ansiedade, porque você me irrita tanto que eu tenho que comer para livrar a minha ansiedade. Ou seja, uma autodestruição, uma autopunição, para que ele sinta a dor pelo que você está passando. Nesse sentido, a palavra de Deus é bastante direta com relação ao ressentimento. Está na tela, Provérbios 24, 29. Podem me acompanhar só na tela. Diz assim: não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Não diga isso, irmão. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Não reaja dessa forma. Provérbios 26, 3 diz assim: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Efésios capítulo 4, verso 31 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É muito importante que nós todos entendamos que a base principal do ressentimento é o que, irmãos? Qual que é a base principal do ressentimento? A ausência do perdão. Todo ressentimento, ele é estabelecido ou ele é firmado na falta de perdão. Se você coloca o perdão na equação, o ressentimento desaparece. Todo ressentimento tem a base na ausência de perdão. É como se você colocasse o -1 na equação, ressentimento. Você colocasse o perdão na equação, +1. -1 mais 1 fica quanto, Samuel? 0. Ele se anula. Não existe ressentimento onde o perdão está habitando. Eles não cabem na mesma frase. Todo ressentimento está estabelecido na ausência do perdão. O ressentimento é carregado, ele é promovido, ele é suportado e ele é alimentado pela falta de perdão. E a aplicação do perdão é uma das bases principais do ensinamento de Jesus no que diz respeito ao relacionamento com o próprio Deus. Sem perdão aos homens, não há o perdão de Deus. Nesse sentido, Jesus afirma, e agora nós vamos para o nosso texto base, abram nas suas Bíblias, por favor, Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus capítulo 18, verso 21. Esse texto é maravilhoso. Você sabe por que eu gosto muito desse texto? Para os matemáticos de plantão, é porque ele tem números. E os números nos ajudam muito a entender o que Deus está querendo transmitir quando Ele passa uma informação. E nós temos que louvar muito a Deus pela vida do apóstolo Pedro, porque ele era afoito, meus irmãos, muito afoito. E tinha hora que ele saía com cada pergunta. Só que as perguntas que ele saía não era só para tirar a dúvida dele, mas principalmente para tirar a dúvida nossa. Aquilo que Pedro extraiu de Jesus na relação dele com Jesus, sendo afoito, muito direto, muito ansioso, nos ajuda muito a entender das nossas relações humanas hoje. E esse é mais um evento onde Pedro afoito faz uma pergunta a Jesus, já faz a pergunta já respondendo, e Jesus nos entrega uma pérola preciosa com relação ao ressentimento. Todos acharam Mateus 18, 21? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, lá vem. Eu fico imaginando Pedro chegando a Jesus falando, eu tenho uma dúvida. Como é que Jesus já pensava? Lá vem. Jesus, eu tenho uma dúvida. E aí Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? É interessante que ele pergunta e já responde. Até 7 vezes?
Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Adoro os números nesses versículos. Por isso, e aqui vem o estabelecimento contra o ressentimento. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Esse é o nosso texto base. Mais interessante no texto base, irmãos, na questão dos números. Pedro, quando vai perguntar a Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar ao irmão, Pedro sugere quantas vezes? 7. 7 vezes. Vocês sabiam que Pedro foi um tanto quanto misericordioso? A tradição rabínica estabelecia 3 vezes. Amós capítulo 3. Deus perdoou os inimigos de Israel, Damasco, por 3 vezes. A tradição rabínica estabelecia que ninguém é mais misericordioso do que Deus. Então você deveria perdoar o seu irmão por 3 vezes. Chega Pedro, querendo mostrar um certo ar de misericórdia para com Jesus, ele diz assim: não vai ser 3 não, devo perdoar 7? E aí Jesus responde para ele que não são 7 vezes. Mas você sabe o que está estabelecido no 3 e no 7? O que está estabelecido na 4ª vez e na 8ª vez? Se na tradição rabínica alguém pecar contra mim 4 vezes, o que acontece na 4ª vez? Na 4ª vez não há perdão. Na 4ª vez não há perdão. Se eu sou misericordioso e aumento para 7, o que acontece com a 8ª vez? A 8ª vez é a ausência do perdão. E na ausência do perdão vem o que, meus irmãos? A nossa cidade hoje? Se eu não sou capaz de perdoar, eu estabeleço a base, eu estabeleço o alicerce para viver ressentido, porque ele é a base da falta de perdão. E ambas as duas formas, ou 3 vezes, ou 7 vezes, elas estabelecem o início, ou abre-se a porta para a entrada do ressentimento. E se forem 490 vezes, o que acontece na vez 491? O que acontece na vez 491, irmãos? Falta de perdão. O que acontece? Mas você sabe o que é a preciosidade desse versículo? Jesus não encerra o ensinamento no 490. Ele vai estabelecer o ensinamento. É como se fosse assim, meus irmãos. Quando Pedro pergunta isso, abre-se a porta para eu e você, para o ressentimento entrar.
Era como se estivesse se estabelecendo uma margem onde eu devo deixar entrar no meu coração o ressentimento, a falta de perdão. Pedro abre a possibilidade do ressentimento. E quando Pedro abre a possibilidade de ressentimento, Jesus precisa fechar essa possibilidade. E é exatamente o que Jesus faz nos versículos seguintes. Ele fecha a possibilidade do ressentimento. Ele fecha a porta para o ressentimento. E Jesus faz isso com 3 trancas que eu identifiquei. 3 trancas para que o ressentimento não entre. E a primeira delas, meus irmãos, a primeira tranca para deixar o ressentimento de fora, de acordo com o texto que nós lemos, comparar o que fizeram com você, a afronta que fizeram com você, comparar com aquilo que você fez contra Deus. Primeira tranca, comparar o que fizeram com você com aquilo que você fez contra Deus. Mateus capítulo 18, verso 24, diz assim: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. No versículo 28, parte A, diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quantos, irmãos? 100 denários. O que mais me agrada nessa passagem é a quantificação. Temos em números o perdão de um em detrimento da falta de perdão do outro. E por isso nós precisamos entender a discrepância entre esses números. Quanto era 100 denários naquela época? 100 denários, que era que o conservo devia ao servo, correspondia mais ou menos a 3 meses de salário. Hoje, gente, se a gente comparar o salário mínimo, seria quanto hoje? 4.000, perto de 4.600 reais. Cem denários, 3 meses de salário. Um talento é o equivalente a 6.000 denários. 10.000 talentos, que é o que o servo devia ao rei, não está aí no seu texto? Quanto que o servo deve ao rei? 10.000 talentos correspondem a 60 milhões de denários. 60 milhões de denários é o equivalente a 200.000 anos de trabalho. Enquanto 100 denários correspondia a quanto tempo de trabalho? 3 meses. 10.000 talentos correspondiam a 200.000 anos de trabalho. Uma quantia de 100 denários poderia ser carregada no bolso de uma pessoa, com os bolsos cheios de moeda. Uma pessoa conseguiria carregar 100 denários. Para carregar 10.000 talentos, seria necessário 8.600 homens, cada um carregando uma bolsa com 27 quilos de moeda. Significa o quê, irmãos? Que a segunda dívida era absolutamente pagável. Já a primeira dívida era impagável. Impagável. O que o servo devia ao rei era impossível de ser pago. O que o conservo devia ao servo era pagável. Apesar do montante gigantesco, essa dívida de 10.000 talentos foi perdoada quando o servo clamou por misericórdia. A dívida impagável foi quitada. E é exatamente isso que eu e você estamos pensando. Quem é o rei na parábola? Quem é o rei na parábola, irmãos? O rei da parábola diz respeito a Jesus. Porque ele é capaz de perdoar uma multidão de pecados. O servo da parábola, que não perdoou os 100 denários, meus irmãos, diz respeito a quem? A mim e a você.
E a primeira tranca para o ressentimento diz respeito à consideração do que você já fez contra Deus versus aquilo que os outros fizeram contra você. Porque não faz nenhum sentido você clamar a Deus pelo perdão das suas transgressões e você crer nesse perdão, enquanto é incapaz de perdoar as ofensas que fizeram contra você. O que Jesus está dizendo é isso. Aquilo que você fez contra Deus, aquilo que você na sua história promoveu contra Deus, é impagável. Não adianta ir de joelhos até a Basílica de Nossa Senhora. Não adianta ficar 40 dias de jejum. Não adianta ficar lendo a Bíblia sem parar. Não adianta fazer penitência nenhuma. A nossa dívida de pecado, ela é impagável. Corresponde a 10 mil talentos. Quem consegue viver 200 mil anos trabalhando de graça para pagar a dívida? Ninguém consegue. E o entendimento de Jesus nessa parábola é como que você recebe o perdão por uma dívida impagável e você é incapaz de perdoar os 100 denários que é pagável da ofensa do seu irmão contra você. Você sabe qual que é o problema da nossa dificuldade de perdão e do ressentimento? É porque a gente considera a ofensa contra nós muito forte e a nossa ofensa contra Deus qualquer coisa. E as ordens estão invertidas. E aí vai ter muita gente que se julga o santão, o santo do pau oco, que vai dizer assim: pastor, as coisas que eu fiz contra Deus não são comparadas ao mal que as pessoas fizeram contra mim. Santão. O que as pessoas fizeram contra mim é muito pior do que aquilo que eu fiz contra Deus. Quem diz isso não entende quem é Deus. Não sabe quem é Deus. Você pode dizer assim: pastor, na minha vida inteira eu menti uma única vez. Olha que santão, irmão. Rapaz, pastor, a minha agressão contra Deus foi uma mentira que eu fiz na minha vida inteira. Você pecou, tendo o quê? 30, 40, 50 anos de vida? Você pecou uma vez? Na existência humana, Deus tem 5 mil anos de existência na humana, e Ele é antes da fundação do mundo, e Ele nunca mentiu. Quando você mente, você afronta quem Deus é na essência. Ah, pastor, mas a minha vida inteira eu só olhei para uma pessoa com intenção impura uma vez. Eu sou santo e eu arrependi, então meu pecado é muito pequeno. Você está pecando contra um Deus que é santo na essência. Para Deus, o olhar com intenção impura já é pecado, porque Ele é santo. Ah, pastor, mas eu já usei de justiça para com as pessoas e fui injusto com alguém. Você está pecando contra um Deus que é justiça na essência. Não menospreze o tamanho do seu pecado em direção a um Deus que é santo, puro e justo. Porque nós não mensuramos, nós não temos ideia do quanto nós afrontamos quem Deus é todas as vezes que nós pecamos contra Ele. O seu pecado, irmão, desculpa eu te dizer hoje, mas o seu pecado é muito grande contra o Senhor, independente do que você fez. Nossos atos contra Deus são incontavelmente mais graves do que qualquer tipo de ato, ofensa, palavra que fizeram contra você. E se Deus foi capaz de perdoar por tudo de errado que eu já fiz, se a minha dívida era 10 mil talentos, se Deus liberou o perdão, quem crê que foi perdoado pelo Senhor? Quem crê, irmãos? Se Deus liberou o perdão sobre a sua vida com a dívida tão alta a ser paga, quem é você para não liberar o perdão de 100 denários àqueles que te ofenderam? Eu não tenho autoridade moral para andar um dia não concedendo desta mesma misericórdia para todos os que me ferem. A primeira tranca diz respeito à comparação.
Você que está olhando o pecado dos outros contra você e não quer perdoar, é hora de você tirar o olho da afronta que fizeram contra você e colocar o olhar na afronta que você fez contra Deus. Colocar o olhar no perdão que Deus concedeu à sua vida, a libertação que Deus liberou sobre você. Você é uma nova pessoa, porque o preço pelo seu pecado foi pago na cruz, uma conta impagável que o Senhor pagou por você. Agora, meu irmão, por favor, você foi perdoado de uma conta impagável. É hora de você liberar o perdão para aqueles que também têm dívida com você. Não cabe ressentimento em alguém que já foi perdoado por Deus. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não cabe ressentimento em alguém que já foi perdoado pelo Senhor. Diga com mais convicção, irmão. Não cabe ressentimento em alguém que já foi perdoado por Deus. Aliás, alguém perdoado, alguém que teve a dívida paga, é incapaz de se ressentir, porque entende mais do que ninguém o que significa o perdão de Deus. Quem é perdoado por Deus de verdade, entende o que aquilo significa, e é incapaz de bloquear esse perdão para as outras pessoas. Se você entende o que é o perdão do Senhor, você não vive no ressentimento, porque ele é precioso demais. É hora de chegar para aquele que te deve 100 denários, falar: rapaz, 100 denários não é nada. Eu recebi o perdão de 10.000 talentos, 100 denários não é nada, se comparado àquilo que eu recebi. Tem gente andando com perdão de 10.000 talentos e se importando com a ofensa de 100 denários, irmão. Concentre-se naquilo que Deus te concedeu, porque Ele é precioso demais para você. Perdoe. Olha o que o salmista diz, em Salmos 32, verso 1, está na tela. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Meus irmãos, a sua transgressão foi perdoada, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto não havia perdão, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, isso tem um valor imensurável. Eu não consigo mensurar o valor disso. Você estava condenado ao inferno pelo peso do seu pecado. E você não está mais condenado ao inferno, porque o Senhor pagou o preço que tinha o seu pecado. 10.000 talentos. 10.000 talentos. A segunda trava contra o ressentimento. A constatação de que Deus só onera o seu pecado quando você onera o pecado dos outros. Vamos ver no texto bíblico? Mateus 18, 27 com Mateus 18, 32. Coloca para mim, Esther, por favor, Mateus 18, 27. É importante a gente identificar no texto bíblico. Diz assim, meus irmãos: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe o quê? Que tanto da dívida? Que tanto da dívida? Por que vocês falam que é tudo? O texto não está falando. Por que vocês falam que é tudo? Pode ser metade, 50%? Um terço? Não pode ser, gente? Por que vocês alegam que a dívida é toda? Porque é toda. Sim, ela é toda. Deus não mensura para ele aqui a dívida. Para Deus não importa o tamanho dela. É a dívida. Mas aí, o servo, ele interrompe o padrão e não libera perdão para o seu devedor, para o seu conservo. Aí a conversa de Deus muda com relação à dívida. Mateus, coloca o próximo para mim, Esther. Então o Senhor,
chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida. Agora é mensurado. Agora, nesse momento, depois do servo não ter liberado o perdão ao seu conservo, Deus mensura a dívida. Agora, para Deus, o tamanho dela tem importância. No começo, quando não havia a ausência de perdão, ela não importava, ela era só a dívida. Quando a ausência do perdão entrou no negócio, entrou na equação para Deus, a dívida passa a ser chamada de dívida toda. Ela passa a ser mensurada, ela passa a ser quantificada, ela passa a ser contada. Não é metade, não é um terço, é toda, ela é completa. Não significa que Deus está quantificando o valor da dívida. Deus está quantificando a posição do servo. Não diz respeito à relação de 100 denários e 10.000 talentos. Nem quantos denários temos em tantos talentos. Não diz respeito a isso. Em outras palavras, a posição do ressentimento evidencia para Deus o tamanho do seu erro. Seu pecado podia ter nenhum valor quando Deus te perdoou. Mas ele passou a ter todo o valor quando você se recusou a perdoar outra pessoa. Quando você tinha o perdão no seu coração, o seu pecado era só pecado. Depois que você bloqueou o perdão no seu coração para as outras pessoas, o seu pecado passou a ser todo o pecado. Suponhamos que você mentiu na sua vida. Quem aqui já mentiu na vida? Mas aí você aceitou Jesus, você se arrependeu, você pediu perdão a Deus e a dívida foi quitada, não é assim, irmãos? Mas aí, tempos depois, o seu cônjuge mente para você. E você se recusa a perdoá-lo por aquilo que ele fez. Neste momento, irmãos, não é o peso do pecado do seu cônjuge que é quantificado pelo Senhor. Nesse momento, é o peso do seu pecado, da mentira, que é quantificado pelo Senhor. Ele passa a ter mais peso para Deus. Ele deixa de ser pouca coisa e passa a ser muita coisa. Então, se eu mentia, arrependi, pedi perdão e Deus quitou a dívida e me perdoou, se quando acontece a mesma coisa comigo e eu não perdoo, aquele meu pecado do passado que foi perdoado, ele passa a ter um peso novo para Deus. Você, quando você não perdoa alguém, você não atrai a condenação de Deus para o seu ofensor. Bobinho. Ah, eu não vou perdoar porque o Senhor vai jogá-lo agora no quinto dos infernos. Eu não vou perdoar porque o Senhor vai tratar com ele. Eu não vou perdoar porque o Senhor vai ministrar no coração dele. Haha, irmão. Se você não perdoa, Deus vai tratar com você dos seus pecados. O rei não foi tratar com o conservo que não pagou a dívida de 100 denários. O rei foi tratar com o servo que não perdoou a dívida. Não foi o conservo que foi lançado na prisão pelo rei. Foi o servo que foi lançado na prisão pela falta de perdão de uma dívida já perdoada. O ressentimento não evidencia para Deus a ofensa dos outros contra você. Ela evidencia a sua ofensa contra Deus. É muito importante que a gente entenda. Se você guarda ressentimento no seu coração, não fica evidente no seu relacionamento com Deus a ofensa dos outros. Fica evidente na sua relação com Deus a sua ofensa. O ressentimento não prende o ofensor nessa cidade maldita. O ressentimento prende quem, irmãos? Prende eu. Seu ressentimento não promove justiça e condenação de Deus contra o seu ofensor.
O ressentimento promove justiça e condenação de Deus contra você. Tem gente que passa a vida inteira sofrendo com a falta de perdão, com o ressentimento. E elas se frustram com Deus, porque a outra pessoa, o ofensor, ele prospera, ele está feliz, ele não está nem aí com o que você está vivendo. Está vivendo em pastos verdejantes, vida tranquila, e você está vivendo num deserto, e você está vivendo comendo pão que o diabo amassou, enquanto o seu ofensor está tudo bem, tudo tranquilo, e você se ressente daquilo, porque você está sofrendo e o seu ofensor está vivendo bem, porque não diz respeito à ofensa do seu ofensor, diz respeito à sua ofensa contra Deus. Deus não quer tratar o seu ofensor, talvez o seu ofensor tenha sido tratado, perdoado, Jesus morreu pela dívida dele também, talvez ele tenha sido já sarado por tudo aquilo, o problema agora está na sua incapacidade de liberar perdão por aquilo que ele fez, o tratamento de Deus é com você. Se você não perdoa, o ofensor vai viver o tratamento dele com Deus e a vida boa, mas você vai receber de Deus o tratamento pela falta de perdão e pelos seus próprios pecados. Sabe aquela mentira que você fez no passado e recebeu o perdão? Agora que você não perdoou, Deus vai exigir de você o preço pela mentira que você deu. Você lembra de atos do seu passado aí que você se envergonha muito? Quem se lembra, gente? Quem se lembra, irmão? Deixa eu ver, só tem santo aqui, só tem querubim. Tem coisa no seu passado que te envergonha muito? Tem coisa no meu passado que me envergonha demais. Irmãos, tem coisas que eu sinto desprezo naquilo que eu fiz. Mas você sabe o que é maravilhoso na minha relação com Deus? O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que eu fosse liberto dos meus pecados. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, se depois dessa libertação, você retém o perdão às outras pessoas, a dívida que havia sido quitada e paga, ela se levanta de novo contra você. Você entende o quanto isso é prejudicial? Você entende o quanto a falta de perdão vai matar você? Você entende quanto a falta de perdão vai detonar o seu relacionamento com Deus? Vai acabar com a sua vida? O quão o ressentimento vai destruir tudo que você é? Deus vai trazer à tona os pecados que você havia recebido perdão e vai te condenar por eles. A Fernanda falou que não era para eu falar isso. Mas eu falei bem. Não atraia a condenação de Deus para você. Deixe seu pecado no mar do esquecimento, o lugar onde Deus o mandou quando te perdoou. Para que o seu pecado permaneça lá, será preciso que você aprenda a perdoar e esquecer, assim como Deus fez com você. A relação, ela é de imitação. Se Deus perdoou e esqueceu, é para você perdoar e esquecer. Lucas capítulo 6, verso 37, está na tela, diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e acontecerá o que, irmãos? Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Mateus capítulo 6, verso 14. Só palavras de Jesus dizendo, meus irmãos, com relação a isso. Jesus disse muito sobre a questão do ressentimento. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Terceira e última tranca. Mensurar o quanto vale a ofensa que fizeram contra você. Quanto custa o aluguel na cidade de refúgio?
Você que está vivendo na cidade refúgio do ressentimento, quanto que você paga de aluguel? Mateus capítulo 18, verso 25, texto base nosso. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Mateus capítulo 18, verso 34. Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Essa parábola de Jesus evidencia valores, mas também os preços pessoais pela ausência de pagamento. Existe um preço muito alto a ser pago pelo ressentimento. Um preço muito alto. O preço pago por aquele servo na parábola de Jesus, foi preso ele, foi preso a sua esposa, foi preso os seus filhos, tudo que ele tinha foi vendido, ele perdeu tudo, perdeu a sua história. É um preço altíssimo. E você sabe por que ele teve que pagar esse preço, irmão? Ele teve que pagar esse preço porque ele não soube perdoar o seu conservo. Ele jamais pagaria esse preço se ele tivesse perdoado o seu conservo. A gente não mensura o preço que nós pagamos pela ausência do perdão. Tem fase da sua vida que está uma tragédia e ela está absolutamente amparada pelo ressentimento, porque o preço pago pela ausência do perdão ele é altíssimo. Precisamos mensurar o quanto a ofensa que sofremos vale para nós. Você precisa entender. O quão o que fizeram contra você, te maltrataram muito na infância, na adolescência, na juventude, na adultez, te maltratam muito até hoje. O quanto que essa ofensa vale para você? Porque se há falta de perdão com relação a essa ofensa, ela vai custar tudo para você. Ela vai custar a sua vida, ela vai custar a vida da sua família e ela vai custar a vida dos seus filhos. Ela vai custar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que está ligado a você. A falta de perdão vai alcançar. O preço é muito alto. Para que você vai reter a falta de perdão no seu coração, se vai cobrar um preço que você é incapaz de pagar? Isso é burrice. É como se eu saísse daqui, fosse no mercadinho aqui do lado, chegasse lá e pedisse uma balinha Frigels, ainda existe balinha Frigels? E eu perguntasse à pessoa, quanto é a balinha Frigels? Ele falava 50 mil reais. E eu pegasse o Pix e passasse 50 mil reais por uma balinha Frigels. Tem gente que está pagando preço altíssimo de falta de perdão, por coisa que não tem valor nenhum, irmão, perdoe. Não vale o preço que você está disposto a pagar. Na impossibilidade do pagamento, o preço cobrado foi escravidão de toda uma casa. O preço está evidente na parábola de Jesus. Para os que vivem na cidade do ressentimento, o quão custa a você essa dívida das ofensas que você recebeu? Quanto vale esse aluguel? Quanto vale o aluguel dessa casa? Você pode não estar enxergando bem, mas o preço é evidente. Talvez você não está mensurando quanto custa, mas o preço é evidente. Separação conjugal. Gente, isso é um preço alto a ser pago. Altíssimo. Altíssimo. Quebra relacional. Isso é um preço alto a ser pago. Já pensou não perdoar o Wesley Filho por algo que ele me fez? E eu colocá-lo para fora de casa e nunca mais falar com ele? Gente, isso é um preço alto a ser pago. Isso é um preço muito alto. Isso é um preço muito alto. Preço de maldição. Vocês lembram da história de Noé? Noé e Cã? Gente, aquilo ali é um absurdo. Eu sei que tem muita gente fã de Noé, eu também sou, até esse ponto. Cã, quando erra com Noé, Noé ressentido, ausência de perdão, Noé amaldiçoa Cã para sempre, e as gerações posteriores dele. Olha o preço, irmãos. Olha o preço. Você sabe o que Noé poderia ter feito? Porque Noé também já havia pecado na vida dele. Você sabe o preço que Noé poderia ter feito? Cã, você fez algo que machucou o meu coração, mas eu te perdoo, seja próspero, seja abençoado, seja feliz. Ao invés disso, Noé assumiu a dívida
e quis pagá-la. Cã, toda a sua descendência vai ser maldita, os seus filhos serão escravos dos filhos dos seus irmãos. Você sabe o que é isso? Preço do ressentimento. Perdoa, o preço é alto demais. Lembram de Jonas? Depressão, irmãos, é um preço alto demais. Jonas não foi capaz de entender o perdão de Deus a Nínive. Ele não perdoou, Deus perdoou Nínive, mas Jonas não. E aí o final da vida dele é um final patético, depressivo, de tristeza, de dor. Ele está triste até a morte, pedindo para morrer. Você sabe por quê? Porque ele está ressentido com a falta de perdão. O preço pago pelo ressentimento é altíssimo. A morte eterna, eu já falei isso aqui várias vezes, mas me machuca muito o fato de Judas não ter recebido o perdão de Deus, porque ele teria recebido. Você sabe qual foi o problema de Judas? Um ressentimento muito comum. As pessoas que são incapazes de perdoar a si mesmas. Ressentimento contra si mesmo. Foi o que aconteceu com Judas. O que eu fiz é muito grave, o que eu fiz é muito ruim, o que eu fiz não tem perdão. Então o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a minha vida. Olha o preço. Você sabe onde Judas está hoje, irmão? Você sabe onde Judas está hoje, irmão? Onde que Judas está? Você sabe por que ele está lá, irmão? Não foi porque ele traiu a Jesus. Irmão, isso não tem importância. Pedro negou a Jesus, não tem importância. Judas foi condenado ao inferno porque ele não soube perdoar a si mesmo. Ressentimento. A Bíblia usa a palavra remorso. Judas, cheio de remorso, foi tirar a própria vida, incapaz de se auto-perdoar. Tem gente que carrega culpa a vida inteira e vive no ressentimento. O preço é alto. Muitas vezes não mensuramos o preço do ressentimento, mas o aluguel para se viver nessa cidade tem que ser pago todos os dias. Talvez você esteja vivendo coisas hoje que estão amparadas na ausência de perdão. Você paga um preço que sequer sabe que está pagando. Queria que o atingido fosse o seu ofensor, quem fez a dívida com você e nunca pagou. Mas o atingido é diretamente você. É muito importante compreendermos que as dívidas dos outros conosco, bem como as nossas dívidas com os outros, e também nossas dívidas com Deus, elas são impagáveis. Diga para a pessoa que está do seu lado. Toda dívida de pecado, ela é impagável. Irmãos, são dezenas de milhares de talentos. É coisa demais, não tem como a gente pagar essa dívida. Nem que dedicássemos toda a nossa vida, seria suficiente. Por isso, nós cremos que o preço foi pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Só que tem um detalhe aqui que a gente esquece. O preço foi pago não só pelo meu pecado, mas o preço foi pago pelo pecado do meu ofensor também. Entenda que você não será jamais capaz de liquidar essa conta. Pare de pagar esse caro aluguel numa cidade onde você não pertence. Perdoe e liberte-se. Perdoe e liberte-se. Jesus liquidou toda a dívida por você e para você. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, não é denário nem talento, irmãos, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Colossenses capítulo 2, verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados.
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Não foi um pagamento parcial, Jesus pagou toda a dívida. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A dívida foi integralmente paga. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz assim: e cantavam um cântico novo. Eu gosto dessa expressão. Um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O preço foi pago, irmãos. O preço foi pago. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço da dívida, o peso da dívida do seu pecado, ele foi totalmente pago. Se nós tivermos hoje a coragem de reconhecer que os nossos erros contra Deus são muito maiores que os erros dos outros contra nós, você é capaz de fazer isso hoje? Você é capaz de reconhecer diante do Senhor que o seu erro contra Deus é muito maior do que o erro dos outros contra você? Se você for capaz de fazer isso hoje, você vai ser capaz de travar a primeira tranca contra o ressentimento. Se nós entendermos que o ressentimento amplia o peso do meu próprio pecado, se você entender hoje que quando você vive no ressentimento, o seu pecado passa a ter peso, valor, medida para Deus. E que você não pode permitir que um pecado perdoado, ele sirva de condenação para você de novo. Você vai ser capaz de fechar a segunda tranca contra o ressentimento hoje. E por fim, se você entender que o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, e também o dos nossos ofensores, foi pago na cruz. Jesus pagou o preço por mim e por aqueles que te ofenderam. Nós poderemos, enfim, abandonar em definitivo essa cidade maldita e viver a plenitude da liberdade em Jesus, que Ele conquistou sob duras penas. Foi pago um preço altíssimo para que você tivesse vida e vida em abundância. Por isso a minha direção para você hoje é: liberte-se. Para de pagar esse aluguel aí. Como é que chama a pessoa que aluga para os outros? Esse inquilino é o locador. É locador? Locatário. Irmão, o locatário tem chifre. O locatário quer ver você preso para o resto da vida. Preso nessa cidade do ressentimento. O locatário quer que você viva lá para sempre, sem perdão. E minha recomendação para você hoje, que vive nessa cidade do ressentimento, é: liberte-se. O preço foi pago, você não tem que pagar mais nada. A dívida foi quitada. Para que você esteja livre do ressentimento, libere o perdão ao seu ofensor daquilo que você foi maltratado, ofendido, agredido. Eu sei que tem muitas coisas na sua história que são muito doloridas, mas mais dolorido do que a sua história é uma história com a falta do perdão presente. Liberte-se, perdoe. Saia da cidade do ressentimento. Reconheça o perdão de Deus sobre a sua vida e, finalmente, perdoe. Lembre-se dos 10.000 talentos para que você possa interagir com 100 denários. Lembre-se dos 10.000 talentos para que você possa interagir com 100 denários. Reconheça o perdão de Deus sobre a sua vida e, finalmente, perdoe. E o Senhor trará descanso
para a sua alma. Vamos ficar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.